Amigos, nossa saudação de carinho a todos vocês. É uma honra estarmos aqui com Maruísa Baio e vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças e suas virtudes. Maruísa Baio. Olá, Orson, olá a todos. Meu grande abraço, espero que estejam bem, em paz, com saúde. Vamos continuar com as bem-aventuranças, com as bênçãos do Cristo, para que a gente consiga ser fiel o máximo possível aos seus ensinamentos. Nós estamos hoje, como você está acompanhando a série está disponível numa playlist aqui do canal Agenda Espírita Brasil, as bem-aventuranças e suas virtudes, e hoje nós vamos para o vídeo número 3, Bem-aventuranças, exortações, vídeo 1 aqui dos Bem-aventuranças, exortações, hoje falando sobre as traduções. Nós vamos devolver a palavra, então, à nossa querida Maruísa para início deste episódio que você está acompanhando. Vamos lá, então, Maruísa. É importante destacar, né, Orson, que o que nós estamos comentando já desde os vídeos anteriores não são opiniões nossas, não é o que nós achamos, é aquilo que nós encontramos nos nossos estudos, das nossas pesquisas, de estudiosos que se debruçam e se debruçaram uma vida toda sobre essas palavras de Jesus, né, buscando na literatura espírita, buscando na própria codificação com Allan Kardec, o significado dessas palavras de Jesus. Então, aqui não tem achismo, né, Orson? O que nós estamos falando é o que nós conseguimos compreender daqueles que têm uma compreensão muito mais aprofundada do que nós. Importante destacar isso, não é? Sem dúvida, Maruísa, é muito importante destacar isso, porque não são opiniões pessoais, é fruto do estudo, da pesquisa de nomes notáveis, que, como disse a Maruísa, também se debruçaram sobre esses conteúdos para entender além das palavras, além das aparências. Nós vamos começar aqui projetando a primeira tela preparada pela nossa Maruísa. Sim. A nossa referência principal é do livro O Sermão do Monte, do professor Severino Celestino, de João Pessoa, lá da Paraíba, que é um grande estudioso do idioma hebraico, inclusive ele dá cursos da Universidade Federal da Paraíba sobre judaísmo, sobre hebraico, então é alguém que conhece com profundidade. E ele estuda o sermão completo. E ele afirma muitas vezes que a grande dificuldade para o nosso entendimento, Orson, está na questão das traduções. Que Jesus, no original, não teria usado a palavra bem-aventurança, mas sim uma palavra que se pronuncia Ashrei, porque aqui o Ashrei já está na transliteração, como ele fala, sem usar os simbolismos, os símbolos do alfabeto hebraico, já foi transliterado. E que significa, na verdade, a marcha, o avançar, o avante do homem na estrada que leva a Deus, o caminho que leva à felicidade. Então, seria o ato de caminhar, o ato daquele que caminha para Deus. E não que ele tivesse usado realmente a palavra bem-aventurança, porque ela é muito subjetiva, não é, Orson? E o professor Severino fala muito que a língua hebraica era pobre no sentido de ter palavras para questões subjetivas. Então, era preciso usar elementos concretos. E o caminhar, o avançar, era algo muito mais concreto para eles do que falar bem-aventurado. Que até para nós também o significado é difícil de encontrar, de compreender. Só que ao ser traduzido para o grego, a palavra Ashrei foi traduzida para Makarioi, que significa feliz, bem-aventurado. Mas aí vem a questão, quem é que pode se sentir feliz, bem-aventurado, por estar sofrendo, não é, Orson? Esse é um grande detalhe, né? Muita gente não compreende a fundamentação e o alcance da afirmação de Jesus
Feliz aquele, bem-aventurado aquele que chora, que etc. e tal. Então, é preciso ir além das palavras mesmo, Maroísa. Isso. Outra questão também que eu queria colocar é a seguinte: onde estão as bem-aventuranças nos evangelhos? Ou melhor, em qual evangelho? E em que parte? As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, que nós vimos nos vídeos anteriores, que Jesus pronunciou o Sermão do Monte numa colina próxima à cidade de Cafarnaum, na Galileia. Foi o que nós comentamos, né, Orson, nos nossos vídeos anteriores. E o Sermão do Monte completo está registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E quando a gente fala tanto do Sermão do Monte, a gente tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, com quais palavras Jesus começa o Sermão do Monte? E com quais ele termina o Sermão do Monte? Porque é longo. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são longos esses capítulos. Jesus começa o Sermão do Monte justamente com as bem-aventuranças, como que dizendo, vamos começar pela base. E qual era a base? O sofrimento que aquele povo passava, os galileus. Inclusive, a Maroísa, nos episódios anteriores, falou da luta material, da dificuldade que os galileus passavam, até para a sobrevivência, numa época... para a própria sobrevivência, exatamente. E numa época sem nenhum conforto, Maroísa. Assim, muitas dificuldades, oprimidos pelos romanos e desprezados pelos próprios judeus de Jerusalém, que zombavam, assim, zombavam muito da aparência, do modo de falar, mas, no entanto, quem levava comida para toda a Palestina na época eram os galileus, né? Então, Jesus começa, portanto, o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, mas tomando como base a vida sofrida daquelas pessoas. E aí tem mais sentido, né, Orson? Jesus dizer assim para eles, olha, apesar de todo sofrimento, continuem, como você mesmo diz, prossigam, né? Continuem marchando na estrada que leva para Deus. E qual é a estrada que leva para Deus? É a observação das suas leis. Né? Não desanimem, continuem seguindo os ensinamentos divinos, porque apesar de tanto sofrimento, vocês vão chegar até ele. É isso. Muito bem. E nós temos aí projetado na tela, então, o livro do Severino Celestino, O Sermão do Monte. Aliás, né, Maruísa? É interessante a gente observar que esses episódios estão nos dando a oportunidade de divulgar livros também, como vai ocorrer na sequência aqui, né? Sim. Vamos mostrando para vocês onde estamos buscando os comentários que fazemos, né? E as palavras do professor Severino Celestino, ou seja, muito antes do professor Celestino escrever aquele livro, O Sermão do Monte, nós já tínhamos no livro Pão Nosso, no capítulo 89, comentários de Emmanuel a respeito do significado de bem-aventurança. E ele diz, vamos ler aqui primeiro, depois a gente comenta mais um pouco. No capítulo 89, ele diz o seguinte, ele está falando sobre as bem-aventuranças, que, aliás, é o título do capítulo. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Então, não é algo que a gente ganha de grátis, né, Orson? Perfeitamente. Tem que ter participação nas aflições e trabalhos com Jesus. Todavia, cabe-nos salientar
que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Não é pagamento de dívidas dos nossos erros do passado, como tanta gente às vezes enfatiza. São bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. E Emmanuel ainda fala mais. Ele diz que não é todo mundo que está disposto a abraçar essas bênçãos educativas e redentoras. Ou seja, não é todo mundo que está disposto a vivenciar essas aflições para ganhar a credencial de bem-aventurado. Ô, Maruísa, então, esse trecho do Emmanuel, ele traz um destaque extraordinário, né? Porque, como você já acentuou, muita gente classifica as aflições, as preocupações, os trabalhos, como se fossem consequência do passado. Mas nem tudo é do passado. Claro que existe o peso do passado, mas a maioria das aflições e dificuldades são por conta da nossa necessidade de progresso. Por isso que ele classifica aí a conta de bênçãos educativas e redentoras. Olha que trecho extraordinário da afirmação de Emmanuel. Isso. Nós não vamos pegar o capítulo todo, porque o trechinho que nos interessa é justamente esse, Orson. Jesus confere a credencial, ou seja, é algo a ser conquistado, e não vai ser conquistado numa única existência. Numa única existência, nós não vamos conseguir alcançar esse nível de vivência, de elevação espiritual. Por isso que daí faz mais sentido com aquilo que o professor Severino fala, né? Nós precisamos, o que nós precisamos e o que aqueles galileus, as pessoas que viviam naquela região, o que eles precisavam era de alguém que os incentivasse a continuar caminhando segundo as leis divinas, porque alcançariam uma grande recompensa. Essa grande recompensa é a credencial de ser bem-aventurado. Muito bom, Maurício. Aí as coisas se encaixam, né, Orson? Se encaixam e mostram a grandeza do ensino além das palavras. A gente consegue ir além e compreender com mais abrangência todo esse tesouro cristão explanado por um estudioso como é Emmanuel, né? Sim. Tanto é que alguns, o próprio professor Severino, ao invés de falar Sermão do Monte, ele prefere falar Sermão das Exortações. Olha! Né? Porque Jesus exortava, exaltava, né? Continuem caminhando, continuem confiando firmes nas leis divinas, apesar de todo o sofrimento que vocês enfrentam a cada dia. Aí tem sentido, né, Orson? Aí dá sentido às palavras de Jesus, não é? Maruísa, você faz um destaque aí magnífico, belíssimo, inclusive, porque exortação é uma palavra que cabe muito bem, porque Sermão do Monte ficou categorizado porque Jesus subiu no monte mais elevado, né, para ser visto por todos. Mas, na verdade, o sermão da exortação ou das exortações, como sugere o professor Severino, cabe muito bem, porque, como você tão bem destacou, é um convite direto ao coração do humano. Façam isso que vocês alcançarão essa recompensa, esse resultado benéfico. Que coisa linda, viu, Maruísa? Que coisa linda. Então, e o importante é que Jesus começa o Sermão do Monte justamente já dando um up para aquelas pessoas, como a gente fala hoje, né, Orson? Levantando o ânimo daquelas pessoas para depois ele passar para ensinamentos mais profundos. Maruísa, eu começo a observar aqui
a atualidade do sermão, né, das bem-aventuranças, porque é uma coisa que foi proferida lá há 2000 anos, no entanto, hoje, como precisamos esse up, né, desse ânimo, essa convocação mesmo, para a gente sair do lugar, né, porque muita gente se entrega ao abatimento, à tristeza. Nem fale. Orson, me veio à mente agora, para a gente ter uma ideia da grandeza das bem-aventuranças. Eu me lembrei de Eurípides Barçanufo. Ele era católico e tinha um tio, irmão da sua mãe, o senhor Mariano, que era espírita e participava das reuniões na Fazenda Santa Maria, lá em Sacramento, Minas Gerais. E Eurípides, assim, às vezes fazia algumas brincadeiras com o tio, né? Falando para ele, e aí, tá aumentando, está crescendo o número de gente, o número de pessoas nas reuniões? E o senhor Mariano dizia para ele, sim, meu filho, porque o sofrimento tem aumentado muito. E até que ele deu um livro espírita para, olha, eu não tenho leitura, não tenho como discutir com você, deu um livro para ele, de Leon Denis. Ele leu o livro numa noite e até que ele decidiu ir à reunião lá na Fazenda Santa Maria. Orson, tudo na maior simplicidade, eu imagino, né? Aquela mesa tosca, banco tosco, tudo na maior simplicidade, no meio da roça. Só que, embora católico, muito culto, autodidata, estudioso, Eurípides Barçanufo tinha uma dúvida imensa em relação às palavras de Jesus, que eram justamente sobre o significado das bem-aventuranças. Porque ele não conseguia compreender como é que Jesus poderia chamar um sofredor de bem-aventurado. Isso está descrito no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Sim. Era a grande dúvida que ele tinha do Evangelho, era justamente sobre as bem-aventuranças. Então, na primeira vez que ele foi na reunião, ele pensou consigo mesmo, eu só vou acreditar que tudo isso é verdade se eu tiver uma explicação sobre as bem-aventuranças pelo médium fulano de tal, que era completamente analfabeto. Era um médium extraordinário de psicofonia, mas todo mundo sabia lá na região que ele era completamente analfabeto, que ele não tinha leitura, não tinha fluidez de raciocínio, nada. Então, veja bem, Eurípides escolheu o médium e falou, só vou acreditar que realmente é um espírito que está conversando se me explicar o significado das bem-aventuranças pelo médium fulano de tal. E foi exatamente assim que aconteceu, Orson. E sabe quem se comunicou e explicou as bem-aventuranças? São Vicente de Paulo. Nossa, aí é demais também, Valdir. Isso está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. E todo mundo sabia que, intelectualmente, aquele médium era incapacitado de dar uma explicação tão lógica e tão profunda quanto São Vicente de Paulo deu naquela noite. Aí Eurípides tornou-se espírita. Que maravilha, né? Outro que foi convencido pela lógica espírita foi Caibar Schutel, que foi um grande estudioso, né? Exato. Nós temos a imagem seguinte. Né, Orson? Também era católico, né? Católico, fervoroso também, né? E convenceu-se pela experiência da meditação, da reflexão em torno do ensinamento espírita. Vamos ver aqui a próxima ilustração preparada pela Maruísa. Isso. Também no livro, um livro bastante conhecido e, assim, tradicional, né, Orson? Parábolas e Ensinos de Jesus. É um monumento este livro, onde Caibar Schutel analisa todas as parábolas de Jesus e depois várias passagens do Evangelho. E sobre as bem-aventuranças, ele faz um apanhado geral, ele não fala de cada uma separadamente. Olha o que ele diz. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar com o trabalho porque passavam o reino dos céus. Olha que ele está falando dos sentimentos do Cristo
em relação àquela multidão de desventurados. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania sob a qual eles viviam, e higiene de coração, para que pudessem ver a Deus. Olha que lindo a maneira como Carbar junta as bem-aventuranças numa única frase, Orson. É muito lindo o texto de Carbar, porque realmente nos remete imediatamente ao Sermão do Monte, às bem-aventuranças, né? Dizendo aí, olha, Jesus recomendava a resignação na adversidade, mansidão nas lutas, misericórdia no meio da tirania e higiene do coração. Olha que coisa. Chega a ser poético isso, Maruís. É muito lindo, Orson. E depois ele termina mais um pouquinho, tem mais um pedacinho. Está aqui na tela também? Aí, ó. E aí ele termina. Nessa autêntica oração, o Senhor já previa que seriam injuriados e perseguidos todos aqueles que, crendo na sua palavra, encontrassem nela o arrimo para as suas dores, o lenitivo para os seus sofrimentos, que são justamente as duas últimas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os perseguidos por amor à justiça e bem-aventurados os perseguidos por amor ao meu nome. Né? Então, ele consegue fechar num bloco pequeno tudo que Jesus trabalhou com aquelas multidões. Parábolas e Ensinos de Jesus, como disse a Maruísa, é um livro tradicional, muito conhecido, é o carro-chefe aqui da editora O Clarim, é o livro, um best-seller da editora, né? É um livro usado há muito tempo pelas famílias para fazer o evangelho no lar, é fonte de inspiração para palestrantes, estudos e pesquisas sobre o próprio título já diz, parábolas e ensinos de Jesus. Ele já é quase centenário, não, Orson? Eu não consigo me lembrar a data. Eu não estou lembrado, mas eu acho que ele é de 1928, deve estar próximo mesmo ao centenário de publicação. Centenário, exatamente. Então é isso, Orson. Sobre as exortações, por enquanto, aliás, sobre as bem-aventuranças, por enquanto, trabalhamos o seu possível significado, né? De que Jesus estaria ali exortando, exaltando, convidando a ficarem firmes nas leis divinas. Agora nós teremos na sequência, no próximo episódio, vídeo 3 também, bem-aventuranças, exortações. Mas o número 2, qual vai ser o número 2, Maruís? No número 2, nós vamos falar sobre as virtudes que estão escondidas por trás de cada bem-aventurança. Vamos fazer um apanhado geral, certo? Muito bem, nós agradecemos a sua presença, a sua participação conosco, e até o próximo vídeo, então, aqui na Agenda Espírita Brasil. Até lá. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.